toda grande obra de Deus, na história, ela começou com uma visão. Você lembra de Abraão? Deus o chamou e fez uma promessa. Abraão tinha uma visão. E ele saiu da sua terra, da sua parentela, e viajou para um lugar que ele nem mesmo sabia onde era. Mas ele tinha uma visão no coração que Deus deu a ele. Você lembra de José? José suportou as maiores adversidades que um ser humano pode suportar, que foi a traição da sua família. Foi a traição dos seus irmãos. José foi jogado em um poço, foi vendido, quase morre, foi preso, e mesmo assim, José permaneceu firme num propósito que Deus havia falado com ele, ainda jovem, porque ele tinha uma visão. Neemias, que vocês já ouviram muitas mensagens sobre ele, principalmente da semana anterior, reconstruiu os muros de Jerusalém, porque enxergou antes no seu coração o que ainda não existia diante dos seus olhos. Ele tinha uma visão. Uma visão de Deus não é um sonho qualquer. Uma visão de Deus não é um sonho qualquer e nem é fruto da imaginação humana, mas é o céu se abrindo, as janelas diante dos seus olhos se abrem e o Espírito de Deus sopra dentro da sua alma dizendo: eu tenho mais para a sua vida, eu tenho mais para esta igreja, eu tenho mais para esta geração. Posso ouvir um amém? Amém. Leia comigo em Ezequiel capítulo 1, dos versículos 1 até o 3. Ezequiel, capítulo 1, versículos 1 até o 3. E depois nós leremos o 47. Primeiro Ezequiel, capítulo 1, versículos 1 a 3. O texto diz o seguinte: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Passe um pouco as suas páginas da Bíblia até o capítulo 47. Os versículos 3 ao 5 diz o seguinte: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e ele mediu 1000 côvados, 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam nos lombos. E uma outra vez mediu mais 1000 côvados, e era um rio que eu não podia atravessar,
porque as águas agora eram profundas. Águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. Se você leu comigo, diga amém. Eu quero que vocês memorizem uma frase. A frase é a seguinte: o poder de uma visão. O poder de uma visão. Existe uma coisa muito curiosa no texto que nós lemos aqui. A grande maioria de nós chamamos Ezequiel de profeta. O texto, todo o livro de Ezequiel, nós temos ali profecias, vaticínios, muitas delas se cumpriram, outros ainda estão para se cumprir, mas todos nós entendemos que Ezequiel é um profeta. Mas existe uma coisa curiosa aqui. A princípio, Ezequiel, ele não era um profeta. Ele estava no caminho para ser um sacerdote. Sacerdote. Existe diferença, irmão Isaías? Sim, existe uma grande diferença entre profeta e entre sacerdote. Uma das principais diferenças entre esses dois é que eles são o inverso. O sacerdote, ele escuta do povo e leva aos ouvidos de Deus. O profeta faz exatamente o inverso. Ele escuta de Deus e leva aos ouvidos do povo. Existe uma diferença. O sacerdote era uma figura, por assim dizer, pública, porque todos o conheciam e todos tinham acesso a ele, e ele vivia no meio do povo. Diferentemente do profeta, que era alguém de poucos amigos. Porque o profeta, ele havia de transmitir aquilo que nem ele mesmo entendia, às vezes, e nem ele se sentia bem em fazê-lo, mas ele o fazia por uma obediência plena de quem ele ouvia. Ele ouvia de Deus e dava ao povo. Muitas vezes era uma profecia de consolo e de conforto, mas na maioria das vezes era uma profecia de repreensão e uma dura crítica ao povo pelo comportamento. Alguém, para ser um profeta, Deus não perguntava quem era o pai, quem era a mãe, de onde ele vinha, qual era a tribo dele, qual era a origem da pessoa. Deus não queria saber absolutamente nada. A partir de um momento, Deus dizia: a minha palavra está na sua boca. Deus escolhia o homem e dizia: a partir de agora, a minha palavra está na sua boca. Quando você falar, sou eu que estou falando. A palavra que você disser, sou eu que estou dizendo. Você será um emissário meu, um emissário com a mensagem do céu para o povo. Agora, para ser um sacerdote, escute, alguém teria que ter alguns requisitos. Tinha que ter, pelo menos, a combinação, Wilson, de 4 fatores. 4 fatores. Quantos fatores? 4 fatores. Guarde isso, porque nós vamos unir essas 4 informações com Ezequiel 1, que nós lemos agora. Em primeiro lugar, um sacerdote, ele tinha que ser da tribo de Levi. Então, irmão Isaías, se eu fosse da tribo de Levi, eu poderia ser um sacerdote? Nem sempre. Existem outras combinações que você precisaria ter. Segundo lugar, em sendo da tribo de Levi, você teria que ser da descendência sacerdotal.
Ou seja, Deus havia estabelecido na tribo de Levi famílias, que essas famílias de geração em geração, elas iriam prover sacerdócio para a casa de Deus. Então, eu teria que ser da tribo de Levi e teria que ser de uma descendência sacerdotal. Ou seja, na minha família, tinha que ter tido outros sacerdotes. Amém? Duas combinações. Terceiro, o templo teria que estar funcionando, porque só pode haver sacerdote se houver templo. Só podia haver sacerdócio se todas as funções sacerdotais estivessem acontecendo, e isso dentro do templo. E em quarto lugar, alguém para ser sacerdote tinha que estudar dos 12 aos 30 anos para ser sacerdote. Então essas quatro coisas teriam que acontecer. Quando você e eu lemos aqui agora, Ezequiel 1, ele dá para a gente duas datas que são importantes para você entender a mensagem. Quantas datas? Duas datas. A primeira data, ele diz, é o 30º ano. E a segunda data é o 5º ano. O 30º ano, dito aqui por Ezequiel, ele diz o seguinte: é exatamente o tempo de vida que tem Ezequiel. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo para nós: muito prazer, o meu nome é Ezequiel e eu tenho 30 anos. 30 anos de idade. Mas espera aí, se Ezequiel tem 30 anos de idade, é da tribo de Levi, da descendência sacerdotal. Nesse momento aqui agora, nós teríamos que estar parabenizando Ezequiel e dizendo: Ezequiel, meus parabéns, congratulações, você agora é um sacerdote. Só que a segunda data que ele diz para a gente, 5 anos, embaralha tudo. Embaralha tudo. Porque quando ele diz que o seu 30º ano de vida, ele está pronto para ser sacerdote, é também o 5º ano do exílio do rei Jeoaquim. Ou seja, sabe o que ele está dizendo para a gente? Eu completei 30 anos, mas não estou em Jerusalém. Eu completei 30 anos, mas os meus estudos sacerdotais não foram concluídos. Completei 30 anos, mas há 5 anos atrás, Nabucodonosor entrou em Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo e nos trouxe cativos para este lugar. Ou seja, cheguei aos meus 30 anos, mas ao invés de estar servindo a Deus como sacerdote, apresentando as queixas e os pecados do povo para Deus, levar aos ouvidos de Deus, ao invés de eu estar fazendo isso e servindo a Ele, eu estou na Babilônia, junto ao rio Quebar, no meio dos exilados. Preste atenção agora. O que Ezequiel está dizendo é o seguinte: o tempo que era da minha alegria, da minha festa, da minha comemoração, de eu me tornar um sacerdote no meio do povo de Deus, de eu ter a alegria de me dirigir a Deus com os pedidos do povo, agora, desse momento, o que era para ser a minha alegria, se transformou na minha dor. Eu estou cativo, exilado, no meio do povo de Deus, há 5 anos, às margens do rio Quebar, e eu não posso ser sacerdote. Ezequiel pensava e sonhava em ser sacerdote,
ele é da tribo de Levi, ele tem todos os requisitos. Porém, Nabucodonosor foi lá na terra de Jerusalém, destruiu tudo, destruiu o templo, trouxe cativo todos. Eles agora são prisioneiros, são exilados da sua terra. E agora Ezequiel não pode mais ser sacerdote, porque nem templo existe. E aquilo que ia ser a maior felicidade que ele poderia ter, agora é a maior tristeza da vida dele. Só que dentro dessa circunstância de dor, de sofrimento, de Ezequiel e do povo, ainda no capítulo 1, Ezequiel nos dá uma boa notícia. Ezequiel diz o seguinte: no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, um dia que parecia comum, como todos os outros dias, um dia natural, o sol amanheceu, e eu junto com o povo, às margens do rio Quebar, todos nós exilados de nossa terra, um dia que parecia comum, de repente, a Bíblia diz que se abriram os céus, e ele diz: eu tive visões de Deus. Diga amém. Eu tive visões de Deus. Os céus se abriram diante de mim e Deus me visitou. Deus me visitou na minha dor, Deus me visitou no meu luto, Deus me visitou no meio do meu sofrimento. A visão de Deus muda tudo. E se você acompanhou comigo o trajeto, a jornada, a história, esse pequeno tempo de vida de Ezequiel, você agora vai ver que uma visão de Deus mudou completamente tudo. Ezequiel agora não vai mais ser sacerdote, mas ele teve uma visão de Deus, e ele agora passa a ser profeta de Deus. O que Deus está dizendo aqui para Ezequiel é o seguinte: os meus planos, ou os seus planos, podem até ter dado errado. Tudo aquilo que você sonhou durante esses 30 anos, pode ter minguado, podem ter falido, podem ter quebrado, mas os meus planos permanecem inabaláveis para a história da sua vida. As suas organizações podem ter falhado, mas os meus projetos para a sua história, eles permanecem intactos. Porque o Deus que você e eu serve, ele é imutável. A sua palavra não muda, independente dos tempos e das circunstâncias. Aquilo que Deus planejou para você, não importa em que estado você está, se está no meio ou terminal, não importa. O que importa é que a palavra dele se cumpre de toda maneira, porque existe uma ordem celestial para se cumprir aquilo que Deus falou. E esta é uma palavra de Deus também, irmãos, para a sua vida. Talvez você olha os últimos meses, os últimos anos da sua vida, e o sentimento que você tem é que muita coisa que você pensou, que você idealizou, não se concretizou. Ou talvez os planos que você tenha feito, sabe, as tragédias e circunstâncias da vida mudou tudo. Muito projeto que você organizou para viver acabou se frustrando. Quantos planejaram aos 30, aos 40 ou aos 50 estarem numa vida regalar, organizada, ter uma vida tranquila para si, para sua família, mas nada disso aconteceu. Mas esta noite, aleluia, entenda que Deus está lhe dizendo: a sua história, ela não está à deriva. A sua história não está fora do meu controle. Ainda tenho planos para a sua vida, e o meu projeto para a sua história permanece.
inabalável. E Deus vai abrir os céus hoje sobre nós, em nome de Jesus. E haverá uma visão clara de Deus para a nossa história hoje. Nós podemos celebrar isso dizendo amém? Amém. Entenda uma coisa, irmãos. Foi uma visão que transicionou Ezequiel de ser sacerdote para ser profeta. Ele transicionou Ezequiel de uma frustração que ele estava vivendo para uma realização. Sabe o que é frustração? Frustração é a dor da memória que alguém não viveu. Frustração é a dor da memória que alguém não viveu. Se você chegar para alguém que tem uma frustração, ela vai dizer para você assim: olha, isso foi no ano de 2010, eu tinha tudo planejado, estava tudo certinho, mas de repente aconteceu uma tragédia, aconteceu, sabe, uma mudança completa e tudo foi por água abaixo. Está registrado na memória dela. Aquilo que acontece com você, que tem impacto emocional, seja ele positivo ou negativo, você jamais esquece. Irmãos, aí a gente não tem que perdoar e esquecer, é outra coisa. Eu estou falando de registro. Você não esquece jamais. E quando acontece uma frustração dessa natureza, a gente não esquece. Cria uma frustração e fica marcada ali. Realização é o oposto disso. Realização é a alegria da memória que alguém realizou. É a alegria da memória que alguém realizou. Se você chegar para alguém também que realizou grandes planos na sua vida, ele vai dizer, ele vai lembrar. Isso foi em 1998. Eu tinha tantos anos e naquele ano eu projetei, eu planejei, Deus me abençoou, abriu as portas, levantou uma pessoa, levantou alguém, uma empresa, e deu tudo certo e me abençoou. Ele também não esquece, porque criou uma realização. Você não esquece disso. Agora presta atenção. Presta atenção no que Deus tem para lhe dizer hoje. Quem está comigo diz amém. Amém. Entenda que tanto a frustração quanto a realização, ela pertence a um tempo passado. Há um tempo que se foi. Tanto a frustração como a realização já passaram. São memórias de um tempo que passou. Deus está lhe dizendo hoje o seguinte: você não pode permitir que a sua vida fique estacionada, parada, em uma frustração ou realização, em uma comemoração ou em uma dor de uma ferida. Quando Deus abre os céus sobre Ezequiel, Ele está dizendo: Ezequiel, esqueça o que deu errado lá atrás. Olhe para frente, porque eu tenho uma nova história para você. Eu tenho uma nova visão para a sua vida. Eu tenho um novo horizonte para você. E eu espero que Deus esteja falando com alguém aqui hoje. O Senhor está te convidando a olhar a história da sua vida daqui para frente. Esqueça as coisas que deram errado, esqueçam as feridas que aconteceram, esqueça as frustrações que te alcançaram no caminho. O Senhor está dizendo: eu tenho uma nova visão para a história de sua vida. Isto é o poder de uma visão. Quando Deus te dá uma visão nova. Nivaldo, quer vir aqui para me ajudar? Por favor. Moisés, lá no livro de Êxodo, no capítulo 33, ele fez um pedido a Deus. E Nivaldo,
vai fazer o papel de Deus. Topa? Eu chamei ele propositadamente porque os papéis são, né, estão sempre atribuídos a ele. Ele vai fazer o papel de Deus e eu vou fazer o papel de Moisés. Amém? Então preste atenção no que aconteceu naquele dia. Moisés fez um pedido a Deus e ele disse: Deus, deixa-me ver a tua glória, deixa-me ver a tua face. E Deus disse para Moisés: Moisés, homem algum pode ver a minha face e viver. Olhos mortais que me verem morrerão. Ninguém pode ver a Deus. Mas Moisés, muito amigo de Deus, Deus disse: vou te dar uma oportunidade. Tu vais ficar entre duas rochas e eu vou colocar a minha mão na tua vista. E quando eu passar, eu vou permitir que tu me enxergue. Passa um pouquinho para cá, meu irmão. E aí, fica de costa para mim. Eu estou como Moisés entre duas rochas, na fenda de uma rocha. E ele disse: Moisés, fique na fenda da rocha. Eu vou colocar a minha mão para que você possa enxergar algo de mim. Escute, nós só podemos ver alguma coisa de Deus quando nós conseguimos retirar dos nossos olhos aquilo que impede a nossa visão espiritual de enxergar aquilo que Deus quer nos mostrar. E Deus coloca a mão nos olhos de Moisés, mas quando Deus passa, Moisés sai da fenda e olha e vê as costas de Deus. Isso está lá em Êxodo 33. Se você tiver curiosidade, você vai lá e dá uma lida. Meu irmão, obrigado pela... Mas Deus satisfaz o coração de Moisés, mostrando a ele as suas costas. Agora atente para isso. Atente para isso. Deus passou, permitiu que Moisés olhasse ele pelas costas. Talvez você esteja pensando: poxa, pelas costas? Pasme. Preste atenção o que é que acontece. Quando Deus deixa Moisés vê-lo pelas costas, Deus está dando a Moisés a melhor visão que alguém poderia ter de Deus. Porque ver Deus pelas costas é saber para onde Ele está indo. Ver Deus pelas costas é saber o caminho que eu devo seguir. É aqui. Ver Deus pelas costas é saber para onde eu devo caminhar para fazer a vontade dEle. Deus está falando para você nesta noite: vou trazer uma nova visão, uma visão clara acerca do caminho, acerca da direção que você deve seguir a partir de hoje. Você está entendendo, irmãos? A voz de Deus para você. Na Bíblia existem 2 livros. Quantos livros? 2 livros que registram a sua vida e a minha. O primeiro livro está no Salmo 139. O primeiro livro está no Salmo 139. A Bíblia diz que Deus prefixou os nossos dias nesse livro. Imagine, por exemplo, o dia em que Moisés nasceu e Deus registrando lá: este será o libertador de Israel. Amém? Deus registrou lá: Moisés, você vai ser o libertador de Israel. 40 anos se passaram. Moisés não sabia absolutamente nada sobre isso. 40 anos se passaram.
Até que Moisés descobre e é levado ao deserto para passar mais 40 anos. E depois de 80 anos, o plano e o projeto que Deus escreveu para Moisés permanecia inabalável. Nada foi mudado. 80 anos. E o plano de Deus para Moisés estava intacto. Será libertador da nação de Israel. No dia em que Davi nasceu, Deus escreveu lá: será um homem segundo meu coração. Amém? No dia em que Nivaldo nasceu, Deus escreveu lá: será um homem de honra, pregará a minha palavra. Amém? No dia em que você nasceu, Deus escreveu para você o projeto dele. Tem mais. Este livro, onde Deus escreveu, no Salmo 139, você pode chamar ele de o livro do propósito. O livro do... Muito bem. Só que tem um segundo livro. Este segundo livro conta a sua história. Ele está em Apocalipse capítulo 20. A Bíblia chama esse livro de o livro das obras. O livro das obras. É onde está escrito como foram os nossos dias, as escolhas que nós fizemos, as prioridades que nós abraçamos, os caminhos que nós escolhemos trilhar. Esse livro aqui, do Salmo 139, nem sempre tem a mesma história deste livro aqui, de Apocalipse. Portanto, a grande pergunta que nós precisamos fazer hoje, diante dessa informação, é: será que naquele dia que Deus juntar esses dois livros da minha vida, será que vai bater? O que Ele projetou para mim e os caminhos que eu escolhi, será que vai bater? Que você quis viver, será que vai bater? Ou será que Deus vai dizer: poxa, que pena que você quis viver o seu coração e não o meu. Que pena que você quis viver pelos seus caminhos e não os meus. Que pena que você pensou que sabia escolher e decidir e não precisava de mim. Que pena. Quem tem criança pequena vai se identificar com isso que eu vou dizer. Às vezes a criança é apaixonada por uma determinada roupa. É uma camisa, uma calça, uma blusa, uma bermuda, enfim, alguma coisa. Ele é apaixonado por aquilo porque às vezes é o registro de um super-herói, ou enfim, é uma camisa que ele gosta. E ele quer ir com ela, mas ela está amarrotada, está amassada, está suja. E ele insiste com você, com a mamãe, com o papai, para ir, só quer ir com aquela. E aí você insiste e termina convencendo ela de que ela não vai com aquela roupa, vai com outra. E quando chega na rua, alguém olha para você, olha para a criança e diz assim: poxa, que garotinha linda. Mas sabe por quê? Porque ela foi com a blusa, com a roupa que você escolheu e não com a que ela escolheu. Sabe qual é o problema, irmãos? É que às vezes nós esquecemos que nós crescemos e achamos que não precisamos mais depender de Deus. A gente cresce e pensa que a gente sabe fazer todas as escolhas da vida sem um conselho do Pai. A gente cresce e pensa que sabe o que é melhor sem consultar a Deus. A gente cresce e pensa que sabe tudo e decide tudo sem perguntar a Ele se foi isso que Ele prefixou para mim e para você naquele livro no dia em que eu nasci. Eu digo para você hoje, em nome de Jesus, que Deus
a partir de hoje, dessa mensagem que você está ouvindo, Ele vai te dar clareza. Deus vai te dar uma visão acerca daquilo que é o projeto dEle para a sua história. Você deseja viver isso? Eu entro agora na segunda parte da minha mensagem, porque não vou cansar vocês. Irmãos, uma visão de Deus, ela muda tudo. Eu já mostrei a vocês. Você pode ter a sua vida completamente transformada no momento em que os céus se abrirem diante de você e Deus lhe mostrar uma nova visão. Uma nova visão muda tudo. Ezequiel, ele estava tendo uma visão clara de Deus. Ele está dizendo: eu escolhi você, Ezequiel, para isso. Aqui para profetizar para este povo. Você achou que ia ser sacerdote, mas eu coloquei você aqui para profetizar para esse povo que está exilado. Só tem um problema. Junto com Ezequiel, à margem do rio Quebar, no meio dos exilados, no mesmo tempo, Deus levanta mais dois profetas. Dois profetas. Jeremias, e quem foi para a escola dominical, pode lembrar o nome do outro? Como o povo tem medo de falar. Daniel, muito bem. Deus levanta Jeremias e Ezequiel. Três profetas, Ezequiel, Jeremias e Daniel, no mesmo tempo, tempo do exílio, mesmo ministério, ministério profético, mesmo Deus, mas em três lugares diferentes. Presta atenção. Jeremias, Deus deixou ele em Jerusalém para consolar os que ficaram em Jerusalém e não foram levados cativos. Ezequiel, Deus deixou ali nas margens do rio Quebar, na Babilônia, para ser boca de Deus para os exilados. E Daniel, Deus o deixou na corte para profetizar para reis e a elite de Babilônia. Três profetas, mesmo tempo, três lugares. Se você quiser tirar Jeremias de Jerusalém, que profetizava lá para aqueles que não foram exilados, não foram levados cativos, mas estavam tristes. Se você quiser tirar ele de lá para colocar nas margens do rio Quebar, e você quiser tirar Ezequiel das margens do rio Quebar e colocar em Jerusalém, ou tirar Daniel da corte e botar ali no rio, nada vai acontecer, porque nós não vamos conseguir receber desses profetas exatamente a totalidade do que Deus quer falar com o povo. Presta atenção. Saiba que Deus está dizendo hoje para a gente é o seguinte: você precisa aceitar o lugar onde Deus plantou você. Você precisa aceitar o lugar onde Deus plantou você, porque você só vai conseguir frutificar no lugar onde suas raízes estiverem fincadas. A bênção de Deus, ela não está nos lugares. A bênção de Deus está nas pessoas. Você pode estar no deserto, você pode estar num lugar de sol, você pode estar em qualquer outro lugar. Você vai produzir e frutificar, porque você está no lugar onde Deus lhe plantou. E aqui eu parto para o final da mensagem, que Ezequiel é levado a entrar em um rio. Você leu comigo, 47 de Ezequiel. Um homem, um ser, um anjo, um ser celestial, ele leva Ezequiel a este rio. E diz o texto o seguinte: ele entra na primeira medida dos 1000 côvados, e a água está nos tornozelos. 1000 côvados. Para você que não sabe quanto é 1000 côvados, 1000 côvados é 45 centímetros. 45 centímetros. 1000 côvados, 450 metros. Ezequiel é levado por esse rio 450 metros adentro, e as águas ainda estão nos seus tornozelos. No segundo ciclo, ele leva Ezequiel e mede mais 1000 côvados, e as águas sobem para os seus joelhos. Ou seja, mais 450 metros adentro, e as águas somente sobem até os joelhos. Porém, no terceiro momento,
ele mede mais 1000 côvados, e as águas sobem até os lombos, entre cintura e o ombro, nos lombos. E por último, no último ciclo, ele mede mais 1000 côvados, e já não se podia andar, porque, disse Ezequiel, as águas eram profundas e só se podia avançar a nado. Preste atenção. Foi difícil no começo, mas porque Ezequiel não desistiu, que poderia ter desistido e recuado, mas ele continuou, perseverou, não desistiu. Com o tempo as coisas começam a melhorar, porque ele persevera na obediência do homem, de Deus. Escute isso. A visão de Deus exige de você duas coisas: paciência e perseverança. Paciência e perseverança. No começo é sempre difícil. Você vai dar o seu melhor, vai parecer que nada está acontecendo. Você faz tudo o que tem que fazer, mas parece que nada muda, os resultados não aparecem. Mas há uma profecia para você esta noite. Se você não desistir, se você perseverar, Deus vai te levar a águas profundas. Deus vai te levar a águas profundas. Entenda, irmãos, que existem mudanças na sua e na minha vida, que só vão acontecer se você e eu não desistir e tomar a iniciativa de continuar obedecendo. Não espere que as coisas aconteçam naturalmente. Tome a iniciativa de ir e de obedecer. Avance como fez Ezequiel. Ele não parou nas águas dos tornozelos. Ele não parou com as águas dos joelhos. Ele não parou com as águas nos lombos. E ele se aprofundou nas águas do rio de Deus. Então Deus está te falando esta noite o seguinte: o rio, ele vai te envolver, se você continuar perseverando e com paciência. A glória de Deus vai encher a tua vida, o poder de Deus vai alcançar a sua casa e mudar a sua história. Então somente continue, siga no caminho do Senhor, se movimente em direção a Cristo, faça a sua parte, porque Deus não falha. Deus não falha. Agora, para encerrar, vou te dar um conselho. Escute. Tem pessoas que vai passar a sua vida às margens desse rio e vai deixar de viver os melhores anos, os anos mais incríveis da sua história, e não irá vivê-los por somente uma coisa: por não se aprofundar nesse rio de Deus, e vai ficar às margens. Não faça isso. Se você quer se aprofundar nos rios de Deus, e você quer viver os melhores dias que Deus tem para você, pegue essa visão. Pegue essa visão hoje. Essa é uma noite para você dizer a Deus: Senhor, eu quero saber o que o Senhor escreveu naquele livro, porque eu não quero gastar a minha vida fora dos teus rios, eu não quero gastar a minha vida na margem desse rio, eu quero me aprofundar e viver plenamente em Ti. Você está entendendo isso? Então eu encerro pedindo a Deus que te batize nesse rio de propósito, que Ele arranque do teu coração o que não tem nada a ver com o propósito dEle, que Deus te afaste de gente que quer te afastar dEle, que você tenha recebido de Deus esta noite uma visão nova para a sua história daqui para frente. Amém?